Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui. Hoje é a primeira palestra da Mini DebConf, que é um dia no Debian, um dia no FISLI, que a gente vai dedicar ao Debian aqui nessa sala. Então a gente fez há um mês atrás, mais ou menos, uma micro DebConf em Brasília, e a gente achou que seria uma boa repetir isso, né, e criar esse espaço da gente poder conversar sobre o Debian. Normalmente a gente tinha palestras sobre o Debian no FISLI, e normalmente tinha um encontro comunitário e tal, e dessa vez a gente resolveu fazer algo maior, para dar mais oportunidade das pessoas interagirem com a gente bom, e atingir esses objetivos aqui, certo? Que são incentivar mais pessoas a colaborar com o Debian. A gente vai falar sobre isso aí mais para frente. Integrar as pessoas que colaboram com o Debian, as pessoas que usam, e no software livre não precisa haver uma distinção entre quem usa e quem colabora. Todo mundo pode colaborar. E trocar conhecimentos. Então a gente vai ficar o dia todo nessa sala aqui, trocando ideias sobre o Debian. Então só dar uma visão geral da programação aí. Ficou meio tosco aqui quando eu aumentei a fonte. Mas agora a primeira palestra eu vou estar falando, apresentando o Debian e falando o que é o projeto e como ele funciona, tentando dar o máximo possível de informações. Assim, claro que o objetivo principal é que vocês tenham uma ideia geral do que é o Debian, como funciona, e que tenham recursos para depois procurar se aprofundar. Aí às 11 horas, o Guaraldo vai fazer uma palestra super interessante sobre como pessoas que não são programadoras podem ajudar o Debian. Tá? Assim, não é só programação de que o Debian precisa. Tem várias outras coisas. Por exemplo, tradução, que vai ser o tema da palestra do Adriano aí às 12 horas. Né? Às 13 horas, o Heriberto vai falar sobre o processo de se tornar um membro oficial do Debian. E aí, hoje em dia, existem dois tipos, DD, que é o membro oficial do projeto, e DM, que é uma pessoa que mantém alguns pacotes sem ser um membro oficial, com direito a voto e com acesso às máquinas do projeto e tudo mais. Aí, às 14 horas, o Heriberto, de novo, vai falar para a gente sobre empacotamento, ou seja, como funciona você pegar um código-fonte de um projeto de software livre e fazer com que ele seja empacotado para o Debian e os usuários possam instalar de forma trivial, usando o apt-get ou uma ferramenta gráfica de preferência. Às 15, o Cascardo vai fazer uma discussão sobre dependências. Né? Todo o ecossistema do Debian depende muito desse conceito de dependência, ou seja, quais pacotes dependem de quais e por quê, e como você faz com que isso seja tratável. 16 horas vocês vão ter que me aturar mais um pouco. Eu vou falar sobre como tornar um projeto que eu estou desenvolvendo para tornar a gestão de servidores ainda mais fácil com o Debian e possibilitar que qualquer pessoa possa ter um servidor próprio, com serviços hospedados no seu próprio servidor, sem precisar ter conhecimentos técnicos especializados sobre a administração de sistemas. Aí, 17 horas, vai ter a palestra do Lucas. Ele está participando pela segunda vez do Summer of Code, então ele vai falar um pouco dessa experiência e também do projeto no qual ele está trabalhando agora, que é o projeto Debile, que é um projeto super interessante de lidar com os pacotes do Debian e fazer verificações de qualidade, testar se aquele pacote compila corretamente com vários compiladores e tal. E aí, às 18 horas, a gente vai ter uma sessão geral que vai ser tudo que você queria ou não saber sobre o Debian. Então, a gente vai ter todos os palestrantes e mais todas as pessoas que colaboram com o Debian disponíveis para responder suas perguntas. Tá? Então, é isso. Então, bem-vindos. Acho que isso aqui é formalmente a abertura da Mini DebConf e a gente vai ficar aqui o dia todo discutindo o Debian e como colaborar, principalmente. Tá? Então, começar agora a minha palestra de verdade. Como eu falei, a gente vai discutir o que é o Debian, né, quais são os princípios do projeto e como é que ele funciona no dia a dia. Eu colaboro com o Debian desde 2004. Em 2011, eu me tornei desenvolvedor oficial. Eu sou mantenedor do Ruby, do interpretador, de várias bibliotecas. E junto com o time, a gente tem um time de Ruby que mantém essa infraestrutura toda, dá mais ou menos uns 1000 pacotes hoje em dia.
E aí coisas relacionadas, coisas que usam Ruby como Vagrant, Redmine, Chef, Puppet, todas essas coisas são mantidas pelo time. E durante o ano passado também eu criei e mantenho o servidor de integração contínua do Debian, que roda testes automáticos nos pacotes. Está disponível aí no ci.debian.net. Então, assim, primeiro, vamos começar do começo, né? O que é o Debian? O Debian ele é uma associação de indivíduos que tem o objetivo de criar um sistema operacional livre, né? A gente normalmente conhece sistemas operacionais livres como distribuições. Só que o que é uma distribuição? Né? Exatamente o que é uma distribuição. Os software livres eles são desenvolvidos por times ou por pessoas que a gente chama de upstream, no contexto da distribuição, que são o projeto Mozilla, que faz o Firefox, o projeto GNU, que faz várias coisas, por exemplo, as várias bibliotecas Ruby são desenvolvidas por vários desenvolvedores, né, e essas pessoas são conhecidas como upstream. E aí a distribuição ela pega o código do upstream, código fonte, né, e cria pacotes que são disponibilizados para o usuário, certo? Então a distribuição ela fornece uma interface padrão para o usuário. Para o usuário não importa se um programa foi escrito em C, em C++, em Java, ou em Python, em Ruby, ele vai fazer apt-get install, nome do negócio, e vai funcionar como tem que funcionar. Então, a distribuição dá esse nível de abstração para o usuário, de forma que ele não precisa saber dos pormenores de como o software foi desenvolvido e não precisa fazer aquela dança de configure, make install toda hora. Tá? E aí, o usuário final, normalmente, assim, quase sempre o usuário final ele vai ter acesso ao software através de uma distribuição. Então, se você tem um projeto que você desenvolve e você quer que ele alcance o máximo possível de usuários, você quer que aquele projeto esteja nas distribuições. Então, assim, um ótimo primeiro passo é estar disponível no Debian, porque aí vai estar disponível em todas as derivadas, incluindo o Linux Mint, o Ubuntu e as derivadas deles. E aí o usuário ele vai reportar problemas e vai mandar patches para a distribuição. E aí o trabalho da distribuição analisar esses bugs, analisar esses patches, descobrir se aquele problema é um problema que afeta todos os usuários daquele software em qualquer distribuição. E nesse caso, repassar para o upstream esses bug reports, esses patches. Ou se for um problema específico do Debian, resolver direto no Debian. Tá? Então, não só para instalar, mas também para resolver problemas, a distribuição ela é uma interface intermediária entre o usuário final e o upstream. Tá? E aí, eventualmente, assim, é muito comum um usuário reporta um bug no Debian e o mantenedor descobre que é um problema em geral no software, faz um patch e manda para o autor original. Tá? Então, esse fluxo, né, a distribuição servindo como intermediário entre o desenvolvedor e o usuário final, é fundamental para o software livre funcionar. Então, é fundamental que a distribuição funcione bem, e para funcionar bem precisa de pessoas fazendo trabalho, de garantir que os problemas que o usuário tem, que são resolvidos, sejam devolvidos ao upstream, de forma que são resolvidos em todas as distribuições. Então, vários mantenedores no Debian, por exemplo, têm a política de não manter nenhum patch no pacote. Todo bug tem que ser corrigido no upstream, e aí quando o upstream lançar uma versão corrigida, a gente atualiza o pacote no Debian. Tá? Essa é a forma ideal, nem sempre é possível, em função de calendários de lançamento. O Debian vai lançar daqui a um mês, mas o upstream só vai lançar uma nova versão daqui a 6 meses, aí você tem que balancear isso aí. Mas o ponto é que a distribuição faz esse trabalho de intermediário. Tá? E aí, no caso das distribuições derivadas, por exemplo, o Ubuntu, o Linux Mint, que são derivadas do Debian, o Debian faz o papel de upstream. Tá? Então, essas distribuições derivadas vão ter os seus próprios usuários, que vão reportar bugs nos seus próprios sistemas de bugs, e é responsabilidade dessa distribuição derivada de fazer esse mesmo processo, tendo o Debian como um dos upstreams lá. O Debian ele é
dos projetos que fazem isso, né, de distribuições, é um dos mais antigos. O Debian foi criado em 1993. Levanta a mão aí, quem é mais novo que o Debian? Quantidade razoável de gente, né? Então, o Debian está fazendo 22 anos esse ano. No dia 16 de agosto, o Debian faz 22. Então, o Debian, no ano a partir do 16 de agosto do ano passado, já pode abrir empresa, já pode ser preso, já pode dirigir, já pode votar. E, assim, dos projetos que são tão antigos, é um dos poucos que ainda sobrevive hoje, né, funcionando de forma saudável e com um desenvolvimento ativo. O Debian ele não possui uma entidade central, ou seja, não existe uma empresa ou nem mesmo uma organização da sociedade civil que tem poder de decisão sobre o Debian. O Debian ele é totalmente distribuído e não existe alguém que pode mandar, o Debian vai ser assim. Tá? Então, acho que esse é um dos motivos pelos quais o movimento software livre confia tanto no Debian como um projeto que vai sempre tomar as decisões certas, porque você não tem um ponto central que pode definir os rumos do projeto de acordo com seus interesses. Mas se não tem essa entidade ou essa pessoa que toma as suas decisões, como é que funciona? O Debian ele tem funciona no conceito de fazedocracia, ou seja, quem faz o trabalho resolve como vai ser feito. Né? Os pacotes que eu mantenho, eu tenho 100% de autoridade de dizer como ele vai ser mantido. Né? E outros mantenedores, eles têm 100% de autoridade com relação aos seus pacotes ou com relação a qualquer outro trabalho. O tradutor tem 100% de autonomia para determinar como ele vai traduzir. Claro que a equipe de tradução vai discutir as melhores traduções para termos que são um pouco confusos e tal, mas no final das contas, quem mete a mão para fazer o trabalho resolve. Certo? O Debian tem um comitê técnico que toma decisões quando existe um problema que não está no escopo de uma pessoa específica, por exemplo, problemas no sistema que dependem de uma interação, que são causados por uma interação de dois pacotes. E aí os mantenedores eles não concordam na forma de resolver, aí chama o comitê técnico, que são pessoas experientes do projeto, que são eleitas, que são indicadas pelo líder do projeto e pelo próprio comitê, para estudar o problema e definir a melhor solução. Então, um exemplo clássico aí, todo mundo ficou sabendo, no ano passado o Debian resolveu trocar o init default para o systemd e não fazia parte do escopo de ninguém definir qual deveria ser o init padrão. Né? O Debian continuou suportando todos, mas precisava escolher um default. Né? Então, bastante gente achava que o default antigo, que era o System5, não era adequado. Várias outras pessoas achavam que devia manter o default. Ou várias outras pessoas achavam que o default devia ser um terceiro sistema, que era o Upstart, que era o mesmo que usava no Ubuntu. E aí isso gerou debates infinitos, flame wars e tal. Mas, no final das contas, o comitê tomou uma decisão e isso aconteceu. Então, assim, no Debian, o seu trabalho é você que diz como vai ser feito. O Debian ele tem um contrato social, que é o compromisso do projeto com os usuários e com a comunidade de software livre. Primeiro é que o Debian vai permanecer 100% livre. Todos os componentes do Debian oficial são 100% livres. A gente vai sempre retribuir a comunidade, então é um compromisso formal do Debian de seguir aquele esquema lá da distribuição da melhor forma possível, ou seja, os problemas que são reportados no Debian, se eles afetam o upstream, eles têm que ser mandados de volta para o upstream, de forma que toda a comunidade de software livre se beneficie, não só a comunidade Debian. Tá? A gente não esconde problemas, tudo no Debian é público. Existe uma lista privada no Debian que só os desenvolvedores têm acesso, que serve basicamente para anunciar férias, nascimento de filho e poucas outras coisas. Tá? Então, e mesmo assim, existe um movimento de querer abrir o arquivo dessa lista, que não vai ser tão útil porque não tem nada de muito interessante, mas tudo bem. A prioridade do Debian é os usuários de software livre. Então, assim, isso não quer dizer que o Debian faz tudo que o usuário quer. Isso quer dizer que o Debian, do seu ponto de vista, faz tudo no melhor interesse do usuário.
E o quinto item do contrato social é que o non-free existe e quem quiser pode usar. Certo? Não é parte do sistema oficial, não é habilitado por default, mas está lá se você precisar. Né? Firme é proprietário. Assim, hoje em dia existem pouquíssimas coisas que não são de suporte a hardware que são úteis no non-free. Então, está lá e você pode usar. A DFSG, que é um item do contrato social, é a definição do que é software livre para o Debian. Né? Essa definição ela é bastante antiga, eu não me lembro exatamente agora a idade exata dela, mas ela foi a base da definição de open source da OSI. Certo? Então, quando eles criou-se aquele movimento lá de que o pessoal do software livre é um bocado de barbudo, maluco, que fica falando de comunismo, isso afasta as empresas, aí os caras resolveram criar um movimento open source para conseguir falar na linguagem que o engravatado burro conseguia entender. E aí eles não podiam chamar de free software, porque em inglês free pode ser grátis e tal, e tal, e tal. E aí eles criaram open source, e eles precisavam definir o que era open source, então eles usaram a definição de software livre do Debian. Tá? E aí, lá no contrato social tem a definição exatamente. Quase tudo que é livre de acordo com a definição da Free Software Foundation também é livre com relação à definição do Debian. Tem alguns casos extremos, mas eles são raros. Tá. Então, agora a gente já sabe o que é o Debian, vamos ver como é que funciona. Tá? Então, eu estruturei isso aqui de uma forma que a gente vai mais ou menos seguir o caminho que um pacote segue até chegar no usuário final. Certo? Certo? No Debian existe um conceito importante, né, e no empacotamento para Debian em geral, que é a distinção entre pacote-fonte e pacote binário. Tá? Um pacote-fonte ele pode ter mais de um binário, mas o caso mais comum é que só tem um. Então, você vai ter por exemplo, esse software de apresentação aqui, que eu estou usando, eu sou mantenedor, então ele chama Pinpoint, e aí tem um pacote-fonte chamado Pinpoint, que gera um pacote binário chamado Pinpoint também. Certo? Mas, existem pacotes-fontes que geram mais de um binário. Por exemplo, o GCC, né, é um fonte só, mas ele tem um compilador de C e um compilador de C++. E o compilador de Fortran, e um compilador de sei lá mais o quê. Então, o fonte GCC gera o pacote-fonte GCC, gera o pacote-fonte GCC, o pacote-fonte G++, o pacote-fonte G Fortran, e, sei lá, tem mais umas 4 linguagens aí que o GCC suporta. Tá? Então, essa é uma distinção importante. Então, normalmente, quando você está fazendo um trabalho de empacotamento, você vai trabalhar inicialmente com um pacote-fonte. Né? Você vai dar um apt-get source lá, vai baixar o fonte, e aí, se você compilar, ele vai gerar um ou mais .debs. Tá? O Debian hoje ele possui mais de 20 mil pacotes-fonte, e esses 20 mil pacotes-fonte geram uns 40 mil e poucos pacotes binários. Certo? Então, assim, do ponto de vista de tamanho, com certeza o Debian é o maior projeto de software livre que existe. Né? Original. Os outros usam uma percentagem bem grande do próprio Debian. Então, quem quiser saber sobre empacotamento, 14 horas, tem palestra do Heriberto aí. Aí, feito o empacotamento, a gente faz o upload para o servidor oficial do Debian. E quando é um pacote novo, ou seja, um pacote que não existe ainda no repositório, ele vai para uma fila chamada new, que é gerenciada pelo time de FTP Master do Debian, que eles são os responsáveis por manter o repositório. Tá? E essa revisão, basicamente, é uma revisão de copyright e licenças para garantir que aquele upload, aquele pacote é realmente software livre e não tem problema de licenciamento. Tá? Então, esse processo, eles fazem uma análise cuidadosa do código-fonte para verificar as licenças, o copyright e tudo mais. Então, assim, por causa desse processo explícito, né, e os casos comuns, os problemas, as coisas que não são aceitas estão claramente documentados. Então, bastante gente na comunidade de software livre usa o Debian como padrão. Se está no Debian, no repositório principal do Debian, porque é software livre e aí é tranquilo. Certo?
Note que aqui o time de FTP Master eles não revisam o pacote do ponto de vista de saber se o pacote é uma porcaria ou não, certo? Eles só revisam para saber se é livre ou não. Aí os pacotes que são aceitos, aí a gente sempre fala accepted com letras maiúsculas, porque a gente recebe um e-mail dizendo accepted com letra maiúscula. Então isso é meio que o linguajar do projeto. Eles vão parar no Unstable, né, que é uma das suítes do Debian, que é onde toda nova versão de um pacote chega. E aí a gente vai ver aqui agora. Bom, antes a gente vai ver as suítes, mas quando ele chega no Unstable, né, o Debian ele tem 10 arquiteturas oficiais suportadas e tem mais 4 que ainda estão no repositório principal, mas que não são suportadas oficialmente. Aí basicamente são os Intel, né, 64 e 32 bits. Tem os ARMs, né, o mais novo é o ARM 64, que são as máquinas ARM 64 bits, que são super recentes. Até um ano atrás você nem conseguia comprar no mercado. E o Debian já tinha um porte oficial. Tem os MIPS, normalmente equipamentos pequenos, do tipo access points, switches, roteadores. Vários deles usam MIPS e vários deles usam ARM também. Tem os PowerPCs, que são as máquinas da IBM. Aí tem um porte de 32 e um de 64 bits. Não, na verdade os dois são 64 bits. Mas o segundo ali, PPC 64L, ele tem a ordem dos bits invertidos, que, de acordo com o teste da IBM lá, tem vantagem de desempenho em situações. E tem o S390X, que são os mainframes da IBM, do tamanho de uma geladeira, que são máquinas interessantes. Então, assim, o Debian funciona em computadorzinhos que são do tamanho de um cartão de crédito, né, os ARMs e os MIPS, e funciona em computadores do tamanho da geladeira. Então, qualquer coisa intermediária aí você consegue usar Debian. E aí, quando seu pacote chega no Unstable, né, normalmente, se ele for um pacote específico de arquitetura, ou seja, alguma coisa escrita em C ou em C++, ou em alguma outra linguagem que compila para código nativo, ele precisa ser recompilado para todas as arquiteturas. Então, o Debian tem uma rede de auto-builders, que são máquinas que vão puxar os pacotes fonte e compilar os binários nativos para aquela arquitetura. Tá? Então, por exemplo, se minha máquina de desenvolvimento é a AMD64, quando eu subo a primeira versão, ele tem os binários para a AMD64, mas não tem os binários para as outras arquiteturas. Então, ele vai cada auto-builder de uma arquitetura diferente vai baixar e compilar. Tá? E aí, se um pacote não compila em alguma das arquiteturas suportadas, isso é um bug crítico e ele não vai ser parte do release. Tá? Então, por exemplo, isso aqui foi um pacote que eu subi quarta-feira. Então, ele foi compilado com sucesso em quase todas as arquiteturas e falhou ali no HUD. O HUD tem vários problemas. E ele, aqui na Spark, que não é mais suportado oficialmente, ele deu um problema de uninstallable, que significa que as dependências para compilar aquele pacote não estão disponíveis naquela arquitetura. Tá? Então, a Spark ela não é mais suportada, então, muito em breve, ela deve ser até removida daí. Tá. Compilou para todas as arquiteturas, aí começa o processo das suítes, certo? Então, a nova versão chega no Unstable, tá? Se ela fica lá no Unstable durante 5 dias, sem ter um bug crítico, né, ele é promovido para o testing. Então, o que é um bug crítico? O pacote não funciona de nenhuma forma, ou o pacote não compila em alguma das arquiteturas oficiais, ou o pacote tem um bug seríssimo que causa perda de dados do usuário. E tem alguns outros critérios, mas assim, os bugs críticos têm os critérios lá. Então, se tiver algum problema desse, não vai para o teste. Certo? E aí, isso inclui as dependências, ou seja, para que o meu pacote vá para o testing, todas as dependências também têm que estar no testing. Então, se o meu programa depende de uma biblioteca que tem um bug crítico,
e essa biblioteca não está no teste, meu pacote também não vai. Certo? Então, se eu tiver interesse do meu pacote ir para o teste, eu tenho que ir lá e ajudar o mantenedor a consertar ou esperar. Certo? Então, o testing é essa suíte que muita gente usa como desktop, e eu diria que é seguro o suficiente usar como desktop, que está 5 ou alguns dias defasado em relação às últimas versões do Unstable. Certo? Então, assim, quase sempre é tranquilo usar teste. Acontecem problemas, mas é raro. Eu não me lembro da última vez que teve um problema sério no teste. Mesmo o Unstable, se você quer ser desenvolvedor do Debian, é o que você tem que usar. E é o que eu uso como desktop, mas o testing é ainda mais seguro. Eu também não me lembro da última vez que o Unstable quebrou de uma forma séria. E aí, existe uma outra suíte chamada experimental, que é um outro lugar onde podem chegar pacotes novos. Então, esse processo que eu falei da NIL, da revisão do copyright e tal, também pode ser de um pacote para experimental. A experimental são coisas experimentais, certo? Que você não sabe se vai funcionar direito, ou que você quer testar. Então, você sobe para lá. Então, a experimental ela não é uma suíte completa, ela é como se fosse só uma camadinha por cima da Unstable. Então, por exemplo, quando sai a nova versão do GCC, por exemplo, os mantenedores do GCC mandam para a experimental e avisam o máximo possível de pessoas, tem um GCC novo na experimental, teste aí e reporte se você acha problemas. Né? Porque às vezes tem, sei lá, erros internos do compilador, que ele dá crash compilando algum código e tal, e aí é o que as pessoas vão testando. E aí, quando está pronto, aí eles mandam para o Unstable. Mas o ponto é que o experimental, mesmo que você tenha um repositório habilitado na sua máquina, ele não instala por default. Então, se você quiser alguma coisa da experimental, você tem que dizer explicitamente na hora de instalar que eu quero que pegue pacote da experimental. E aí, por exemplo, eu estou agora fazendo a transição do Ruby 2.1 para o Ruby 2.2. Então, se hoje você instalar o pacote Ruby da experimental, o seu sistema vai estar usando o Ruby 2.2 por default. Enquanto no Unstable oficial ainda está usando o Ruby 2.1. E aí a gente usa isso para testar, né? Vai recompilar as coisas que dependem de Ruby, vai testar aplicações e tal, para ver se continua funcionando com o Ruby 2.2. E aí quando estiver pronto, aí a gente bota no Unstable. Não é automático, tá? Não existe nenhuma transição automática do experimental para o Unstable. O mantenedor tem que decidir que aquele pacote está pronto para ir para o Unstable. E aí tem o backport eu falo para o final. A cada 2 anos, mais ou menos, o testing se transforma no próximo release. Tá? Então, em maio, né, o testing foi transformado no Jessie, que é o Debian 8 que foi lançado. Então, mais ou menos 6 meses antes, o testing foi congelado, ou seja, aquela migração ali de 5 dias, que normalmente é automática, foi desligada, e as coisas só migram para o testing se o time de lançamento disser que está ok. Certo? Então, aí tem um processo da gente mandar o diff de uma versão para outra do pacote para o time de lançamento e eles dizerem se aquele diff está ok ou não para ir para o... É assim, um trabalho super difícil, é um volume de trabalho brutal, os caras processaram, sei lá, 600 requisições de migração para teste em alguns meses. E, assim, é um trabalho super interessante. O que você aprende sobre engenharia de software fazendo esse trabalho é fantástico. E aí leva mais ou menos 6 meses congelado, só consertando bugs e garantindo que está tudo estável, que tudo funciona, que não tem bugs críticos. Aí você lança, em maio, foi lançado o Debian 8, que virou stable. A partir daí, o stable com certeza a suíte que você pode usar sem medo de ser feliz. Certo? Ele não vai receber novas versões. Né? Novas versões é igual a novos bugs. Todo mundo sabe disso. E ele vai receber apenas correções de segurança e stable updates. Tá? A diferença é, correções de segurança tem um repositório próprio separado, que também não é um repositório completo, é só uma camadazinha em cima do stable. E tem um processo diferente que envolve o time de segurança e revisões. E aí, eventualmente, os updates de segurança vão parar no stable. Então, por exemplo, quando o Debian lança o Debian 8.1,
ele é exatamente a mesma coisa que é o Debian 8, mais atualização de segurança e stable updates. Tá? O stable updates é quando tem um bug muito sério no pacote que está no stable e precisa ser corrigido. E aí você vai e corrige. Ou algum bug que o mantenedor e o time de lançamento concordem que são graves o suficiente para ser resolvidos. Né? Toda mudança num sistema tem um risco. Né? E aí o time de lançamento e o mantenedor eles têm que concordar que o benefício daquela mudança é grande o suficiente e que o risco de fazer aquela mudança é pequeno o suficiente. Tá? E aí depois do 8.1 vem 8.2 e tal, tudo isso é stable mais update de segurança e update de estáveis. E aí no meio fica o backports, que é uma alternativa quando você precisa de pacotes na versão mais nova, certo? Então, para um pacote entrar no backport, ele tem que estar no testing, ou seja, ele tem que ter passado aqueles 5 dias ali sem problemas graves e sem ser relatado um bug grave. Estando no testing, aí você pega aquele pacote, compila contra o stable, né, e testa contra o stable, se estiver ok, vai para o backport. Assim como experimental, o backport também não instala automático. Então, mesmo que você tenha um repositório na sua máquina, você precisa dizer explicitamente que eu quero o pacote tal do backport. Aí é uma alternativa. Então, por exemplo, as coisas que movem muito rápido, sempre tem versão no backport. Por exemplo, LibreOffice, sempre tem a versão mais nova, sempre está no backport. Os navegadores também, sempre tem a versão mais nova no backport. No backport ou no repositório de segurança. Porque, assim, os navegadores eles movem tão rápido que a única forma sadia de você gerenciar os updates de segurança é simplesmente usar a versão mais nova. Então, assim, eu espero que tenha dado para entender aí. Então, estabilidade, stable, compromisso entre estabilidade e coisas novas, testing. Levando em conta que testing chama testing por um motivo, certo? Então, sem garantia. Mas não me lembro da última vez que deu um problema sério. E unstable para quem gosta de viver perigosamente. Também não me lembro da última vez que teve um problema sério, mas pode acontecer. Certo? Curiosidade, os releases do Debian recebem nome de personagens do Toy Story, porque na época que foi feito o primeiro lançamento, o líder do projeto trabalhava na Pixar. Pixar. Na Pixar, quando eles estavam fazendo o filme, e eles usavam o Debian para fazer o render dos filmes. Então, e aí os releases passaram a ser chamados de personagens do Toy Story. Então, o Debian 7 foi o Easy, que é o pinguinzinho. O pinguinzinho cantou, né, que tem uma voz grossa. Né, tá? O Debian 8 é a Jessie. Com isso, foi o último personagem principal que foi usado, né? A gente já tinha tido o Buzz e o... Como é o nome do xerife lá? Woody. Já tinha tido eles. E aí o último personagem principal que sobrava era a Jessie. Então, a partir de agora, vão ser os personagens cada vez mais obscuros. Então, o próximo Debian... O time de lançamento, dessa vez, anunciou o codinome das 2 próximas versões. Então, a gente já sabe. O Debian 9... que se tudo der certo vai sair em 2007, vai ser o Stretch, que é o polvinho de borracha. O Debian 10, eu não botei a figura aqui, mas vai ser o Buster, que eu acho que é o cachorro de mola. Aquele cachorro que tem um corpo de mola. Certo? E aí, como eu falei, o Debian ele tem 20 mil pacotes fonte e 40 e poucos mil pacotes binários. Então, existe uma... E, além disso, tem mais de 1000 contribuidores. Então, assim, numa comunidade desse tamanho, você precisa de vários serviços para funcionar. Certo? Então, eu vou falar aqui de alguns serviços que existem, que são úteis, tanto para quem é usuário, como para quem quer contribuir. O primeiro, que é assim, aqui a maioria dos desenvolvedores e contribuidores usam, que é o Alioth, que é uma plataforma de hospedagem de projetos. Tá? Usa um troço chamado Fuzz and Forge, que eu acho que é uma versão antiga do que era o SourceForge, foi evoluída independente, alguma coisa assim. Não é super divertido, mas ele tem várias coisas úteis, como controle de versão. Então, git.deb.org fica lá. Né? Então, a maioria
dos pacotes que são mantidos por times no Git, fica no Alioth. Ele também suporta hospedagem de websites estáticos, suporta CGI também, PHP, essas coisas. E listas de discussão também. Então, por exemplo, se eu crio um subprojeto do Debian, eu posso criar várias listas lá. Então, por exemplo, o Debian Brasil é um projeto no Alioth, então a gente tem várias listas. Então, tem a Debian BR geral, que é a lista geral. Tem listas de cidades, de estados, de grupos locais e tudo mais. A gente tem o Debian BR Eventos, que é onde a gente discutiu esse evento aqui hoje e onde a gente pretende discutir os próximos. E aí serve para isso. Então, assim, se você está contribuindo com Debian, muito provavelmente você vai precisar ter uma conta no Alioth. Blog oficial do Debian. O Debian tem um blog oficial, chama Bits from Debian. E aí fica em bits.debian.org. Então, quem quiser saber de anúncios e coisas interessantes do Debian, tem lá. Tem um agregador de blogs do Debian, onde assim, tem bastante novidades sobre coisas que estão acontecendo agora no desenvolvimento, ou na tradução, ou na organização de eventos, ou coisas que são importantes. Tem coisas nada a ver também, pessoal falando da vida e tal, mas não é super comum. O Wiki, que é usado para documentação colaborativa. Então, por exemplo, a gente organizou esse evento aqui usando o Wiki para gerenciar a programação, para as pessoas colocarem o nome dos interessados e tudo mais. Acabou que a divulgação não foi super legal, então, assim, aqui tem bem mais pessoas do que estão listadas lá como participantes. Mas, assim, se você procurar no Google por soluções de problemas, é super comum que você venha parar no Wiki do Debian. O Debian tem um serviço próprio de listas de discussão. São as listas de discussão mais oficiais, digamos assim, né? O Alioth tem listas de discussão por subprojeto, mas tem também as listas oficiais que normalmente chamam Debian alguma coisa, que ficam lá no lists.debian.org. Tem um serviço de paste, então se você quiser compartilhar um trecho de código, alguma coisinha assim rápida, tem o paste.debian.net. Tem uma coisa super interessante que é um projeto que é mais ou menos recente, de poucos anos, que chama o Contributors, que é uma base de dados de pessoas que contribuem com Debian. Então, se você, por exemplo, se você mantém um pacote, isso é fácil, né? Seu nome aparece lá, quando você está uma PTCast Show, o nome do pacote aparece lá, maintainer, fulano de tal. Mas existem várias outras formas de contribuir com Debian que não aparece na lista de pacotes, certo? Então, esse site ele coleta informações de vários lugares para dar o crédito das pessoas que contribuem com Debian. Então, pessoas que participam com tradução, com bug reports, com várias outras coisas, né? Tem robôs que ficam vasculhando essas fontes de dados e listando essas pessoas aí. Então, seu nome aparece como um contribuidor do Debian lá, se você fizer uma contribuição mesmo que não seja empacotamento. O processo de novo membro, Heriberto vai falar sobre isso aí nas 13 horas, nm.debian.org, tem as instruções lá de como você fazer, certo? É importante dizer que o processo de new member só é necessário no final. Tá? Então, você primeiro entra e contribui, tudo é aberto, você não precisa pedir permissão a ninguém. A única coisa que você precisa de permissão é para mandar pacotes para o repositório oficial, certo? Nesse ponto, né, com o pacote já pronto, você precisa de um desenvolvedor que vai revisar o pacote. Mas, todo o processo antes de pegar o pacote, de fazer modificação, de reportar bug, de fazer patch, de tudo mais, você pode fazer sem pedir permissão a ninguém. Tem um sistema de bugs, bugs.deb.org, que é um sistema chamado debbugs. Ele funciona totalmente por e-mail e é totalmente distribuído e offline. Né? Então, se você pode receber os bugs por e-mail e responder, tem uma linguagenzinha de como você manipula, fecha esse bug, coloque a tag e tal. E assim, tem uma interface web que só serve para visualizar e toda a interação é via e-mail. Um projeto super útil seria fazer uma interface web decente, que não fosse somente leitura, por exemplo. Então, quem quiser, assim... Eu estou mostrando esses serviços aqui porque é uma outra coisa, uma outra possibilidade de contribuir, certo? Então, esses serviços todos são código
está escrito e precisa ser mantido. Então, além de empacotamento, quem quer só programar mesmo pode ajudar a manter um desses serviços. Packages.dev.org, todo mundo conhece, é onde você procura os pacotes. Existe um serviço super interessante que navegar, não, tá certo, ok? Navegar. Source.debian.net, ele tem o fonte de todas as versões do Debian. Então você pode navegar no código-fonte de todos os pacotes que foram parte do dia do Debian. Com exceção de, sei lá, alguns problemas que tiveram bem no início, mas tem lá o código-fonte de todas as versões. Se navegar não for bom o suficiente para você, você pode fazer uma busca no código-fonte do Unstable. Né? Então, se você quer procurar o codesearch.debian.net, foi uma dissertação de mestrado de um cara da Alemanha. Ele fez isso aí e é super útil. Por exemplo, você mantém uma biblioteca e aquela biblioteca mudou a API e você precisa pesquisar todos os outros programas que usam aquela API. Você pode botar o nome da função lá, ou do método, da constante, e achar tudo que usa aquilo. Super útil, já usei. É muito legal. Rede de autobuilders também, build.dev.org. O Ultimate Debian Database é um sistema que tem uma base Postgres e que tem vários scripts que coletam dados de várias fontes do Debian. Então você tem um banco de dados Postgres com informação de bastante coisa do Debian. Então isso é usado para, por exemplo, fazer um dashboard para os mantenedores. Então existe uma única página onde eu posso ir e ele vai me listar todo o meu to-do list, todos os bugs nos meus pacotes, todos os pacotes que estão com problema de compilação, os pacotes que não estão no testing por algum motivo. Então eu vou lá e sei o que eu preciso fazer em seguida. Tracker de pacotes também é uma visão de qualidade do pacote do ponto de vista de cada pacote individual. Tem um serviço de integração contínua, ci.debian.net, que roda testes no pacote instalado, né, que é diferente dos testes que você roda quando você está compilando, testes unitários e tal. Você até pode usar os testes unitários contra o pacote instalado, mas a ideia é de testar a integração do sistema em si, né, com os pacotes instalados. Tem um site de screenshots. Tem um site de segurança, onde é gerenciado todo o processo de segurança do Debian. Né? Quando é lançado uma CVE, problema de segurança, aí ele sabe, aquela CVE afeta quais pacotes do Debian, quais versões estão corrigidas, quais não estão, e você pode ajudar. Né? Time de segurança também é uma ótima forma de ajudar, e você vai aprender bastante. E assim, o Debian não esconde problemas, certo? Então, o tracker de segurança é aberto. Relatórios Lintian, que são relatórios de análise estática dos pacotes, eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes. O Mentors é onde você manda os pacotes para revisar, então se você quer começar a contribuir com o empacotamento, você vai mandar seus pacotes para aí e vai pedir alguém para revisar. E por último tem o vote.debian.org, que é onde fica o registro de todas as votações do projeto. Participando do Debian, certo? O dia inteiro aqui a gente vai estar falando de formas de participar do Debian. Né? Então eu espero que vocês aproveitem e consigam ter ideias de como você pode participar, certo? Mas talvez mais importante do que o como é o porquê. E aí eu queria dar a minha visão de o porquê, certo? Primeiro, o Debian precisa de você, certo? O Debian tem bastante gente, mas é um projeto muito grande que precisa de ajuda, certo? A gente precisa de mais mão de obra e principalmente a gente precisa de diversidade também, tá? Falando de diversidade, esse é o mapa atualizado dos desenvolvedores Debian e vocês vão notar que você não consegue nem ver o chão da Europa ali, certo? Estados Unidos também tem um bocado e a América do Sul está ali toda verdinha. Isso é o mapa dos desenvolvedores Debian, mas também poderia ser o mapa do desenvolvimento de tecnologia no mundo. Né? Então, no software livre, a gente tem a oportunidade de deixar de ser consumidor e produzir alguma coisa útil, ao invés de produzir o milionésimo sistema de controle de estoque. Certo? Você pode desenvolver alguma coisa útil e no Debian você pode.
Então, se algo que é produzido apenas por homens brancos do hemisfério norte, vai refletir exclusivamente a visão de homens brancos do hemisfério norte. Certo? Então, a gente precisa ter homens brancos do hemisfério sul também, mas a gente precisa ter pessoas de todos os tipos, certo? Porque falta de diversidade gera muitos problemas. Então, por outro lado, participar do Debian também é bom para você. Certo? Primeiro você vai aprender muito, assim, o que eu sou hoje eu devo em maior parte ao Debian, aí tudo que eu aprendi. Certo? Você tem acesso à tecnologia de ponta totalmente livre. Tudo o que você precisa para fazer o sistema funcionar está acessível. Você consegue ler o fonte, você consegue estudar, você consegue modificar. Você vai ter oportunidade de trabalho, certo? Se você é DD, você consegue um trabalho onde você quiser, no Brasil ou fora dele. É divertido, certo? Hackear é super divertido e programar em geral e o Debian também é como se fosse um brinquedo de montar infinito, certo? Nunca acaba coisas para você fazer. E participar de uma comunidade que é super ativa e super preocupada com os valores do software livre, certo? E com fazer o que é certo. Certo? O Debian tem programas de inclusão para aumentar a diversidade, certo? Tem o Google Summer of Code, que esse ano tem, acho que, 3 ou 4 estudantes brasileiros participando. Podia ter mais. E tem o Outreach, que é um programa de inclusão de mulheres, né? Tanto pessoas que foram identificadas como mulheres no nascimento, como pessoas que se identificam como mulheres, certo? Trans, enfim, vários termos aí. Trans, qual é outra? Trans, enfim. Se você resolveu que você é mulher, serve também. Então, esses programas, no caso do GSOC, você precisa ser estudante, certo? Qualquer nível, até doutorado pode ser. No caso do Outreach, não precisa ser estudante, mas precisa se identificar como mulher. Os dois, você recebe uma bolsa de $5.500 para trabalhar durante 3 meses, Kanashiro? 3 meses, certo? Então, é razoável. Mesmo para quem não é estudante, é um valor bem razoável. E você vai ter a oportunidade de se dedicar full time a trabalhar. No caso, no Debian e também em outros projetos, certo? Esses programas, eles se aplicam também a outros projetos de software livre. E é isso. Eu tenho, sei lá, 10 minutos para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, essa é uma boa hora. Olá, queria fazer uma pergunta bem referente ao kernel que é uma pergunta até um pouco filosófica da pureza, entre aspas, do kernel do Debian. A gente está assistindo... Existe no Libre, né? O Linux Libre, é o projeto lá do Oliva, que ele rastreia todos os blobs e código fechado do kernel puro ali. O kernel do Debian, alguns falaram que tipo, a pureza do Debian não é igual à pureza do Linux Libre, não sei o quê. Como é que está a pureza do Debian? Para chegar e falar assim, não, ele é 100% livre até nos pequenos detalhes. Assim. Pureza é um termo bem imparcial, né? A porcentagem, como diria o pessoal. O kernel do Debian ele não inclui os blobs, por padrão. Então, os blobs eles ficam no non-free. Então, se você precisar, você tem que habilitar o non-free e instalar o pacote com os blobs. Como? Comparação? Tá, existe uma diferença que, assim, o Linux Livre, na época que ele foi feito, o Linux não tinha um mecanismo de separar os blobs. Certo? Então, a versão inicial do Linux Livre provavelmente era um trabalho infernal de conseguir arrancar tudo e manter aquilo funcionando em relação à versão do Debian. A versão do kernel upstream. Tá? E nessa época, estava sendo desenvolvido um mecanismo no kernel de você saber, de uma forma... Você tem um comando, um script para identificar os blobs, certo? Para desabilitar. Então,
o Debian escolheu esperar o upstream fazer a coisa do jeito certo, do ponto de vista do mantenedor do kernel do Debian. E aí, quando isso estava pronto do jeito certo, e aí o kernel do Debian foi separado, os blobs foram separados do kernel principal. Então, desde o squeeze, desde o squeeze, os blobs vêm no pacote separado que está no non-free, que não é habilitado por default e que você tem que instalar. Então, assim, o Debian de forma nenhuma vai instalar software proprietário sem perguntar. Tá? Então, se você precisa de um blob proprietário, ou de um firmware, ou de um driver proprietário, ele estiver no non-free, você tem que habilitar o non-free e instalar explicitamente. Tá, eu vou dar um aviso rapidão aqui. A gente está tendo essa mini DebConf hoje, a gente vai ter uma outra mini DebConf durante a LatinoWare. Certo? A LatinoWare acontece em Foz do Iguaçu, de 14 a 16 de outubro. A gente vai divulgar em breve, então, se você está interessado em Debian, em LatinoWare, fique de olho no site da LatinoWare e fique de olho nas listas do Debian, nos canais de divulgação aí que a gente vai divulgar. Tá? Provavelmente vai ser no dia do meio da LatinoWare, no dia 15. Bom dia, meu nome é Flávio. Não sei se vou continuar alimentando polêmica ou não aí, porque nesses últimos dias a gente tem visto muito essa confrontação entre o que é software livre, o que é open source, né? E agora uma parte ali no início da palestra falou que a definição de software livre no Debian, quem sabe, é menos restrita do que a da Free Software Foundation em casos bem específicos. Mas tu poderia citar um caso, por exemplo, só para ficar mais fácil de a gente entender isso? Tá, eu não sei de cabeça casos específicos, eu sei que eles existem. Assim, é super importante a sua pergunta, que é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, certo? A diferença entre software livre e open source não é uma questão de licença, certo? Se alguém disser que software livre é GPL e que open source é não GPL, está errado, certo? Tanto a lista de licenças da OSI quanto a lista de licenças da Free Software Foundation listam como licenças de software livre / open source todas as licenças comuns, certo? GPL é software livre, é open source, MIT é software livre, open source, Apache é MIT open source, certo? Então, a diferença de software livre e open source não é de licenças, exceto casos específicos da OSI. Por que aconteceu? A OSI, existia um momento em que ela cobrava como um serviço certificação de licenças, certo? E quando você cobra esse serviço, existem distorções. Então, tem licenças bizarras na lista de licenças da OSI, mas elas são as minoria e, na maioria delas, foram fruto desse serviço. Né? A OSI cobrava, eu certifico a sua licença como open source. E isso aí criou distorções no processo. Mas as licenças comuns, elas são tanto open source como software livre. A diferença entre open source e software livre é uma diferença de discurso, certo? O open source foi criado porque o discurso de liberdade do usuário e de libertação da sociedade do software proprietário não interessava, não era um discurso que ressoava com enfim, pessoas que não conseguiam desassociar isso de alguma coisa de ruptura do sistema capitalista, não sei o quê. E, assim, a gente pode discutir aqui a tarde, o dia todo sobre se o software livre é socialista ou não é. O ponto é que você pode ver de uma forma ou de outra. E aí... não sei. Porque assim, é uma licença obscura que... O Debian, por padrão, por algum motivo que eu não conheço, né? Tu não pode instalar o teu barra, lá, o root, com ZFS na instalação, mas depois tem que fazer umas gambiarra para isso. Não sei. Esse caso específico eu não sei. Tem que procurar alguém que se importa com ZFS o suficiente para saber dessas coisas. Não sei se é porque eu queria acrescentar um pouco ao que o terceiro falou. Primeiro que o Debian tem mais do que um kernel, né? Tem o kernel do FreeBSD, pode ser usado junto com o Debian também. Um caso específico aí que ele perguntou acho que a Free Documentation License, né? Acho que é uma licença da Free Software Foundation, algumas documentações de projeto GNU,
não são considerados livres pelo Debian, porque não pode modificar o prefácio ou coisa parecida. Né? E sobre a sua pergunta em específico, né, a licença CDDL é incompatível com a GPL. Então, se você usa um módulo ZFS, que é um módulo de Linux, né, do kernel Linux, você não pode linkar as duas, o Debian não pode distribuir as duas em conjunto. Tá? Se você for usar um módulo tipo Fuse, aí você poderia usar em user space. Tá? Então, é mais pela licença ser incompatível com a GPL do que a licença não ser aceitável pelo Debian. Apesar de que tem alguns problemas com ela, como uma questão específica dela, que tudo tem que ser julgado na Califórnia. Tá? É o que a gente chama de venue of law, ou venue of jury. Entendeu? Então, são coisas que o Debian olha, opa, isso daqui, como é que eu vou distribuir um software que, se o cara quiser contestar a licença, ele tem que ir para a Califórnia. Tá? Mais alguém? Oi, tudo bem? Alguns anos atrás houve uma iniciativa de fazer o Debian funcionar em dispositivos móveis. Né? Um telefone que até já, aliás, era hardware livre depois e sumiu. Né? Tudo é ciclo de vida muito rápido. Tem alguma iniciativa ativa hoje se movendo nesse sentido ou deixou de ser prioridade? Eu não sei informar especificamente. O Debian tem um grupo, Debian Mobile, que discute essas coisas. A gente está finalizando. Que discute essas coisas. Mas existe um problema, que é um problema razoavelmente sério, que essas coisas dão um trabalho absurdo. Né, assim, hoje em dia isso é melhor. No passado foi pior, mas ainda continua sendo difícil de você conseguir dar suporte a essas placas, a esses dispositivos. Então, por exemplo, o que o Ubuntu faz é usar o kernel do Android. E aí você tem suporte, mas assim, eu não conheço. Existem várias iniciativas soltas, mas eu não conheço nada que esteja bem divulgado de uma coisa no Debian. Tem bastante gente que bota para funcionar, às vezes não em móveis, mas em embarcados, é super comum, mas nos dispositivos de usuário final ainda é uma barreira, assim, na minha visão. A gente tem que encerrar agora, deu a hora, então obrigado a vocês. Aproveita a mini DebConf, então durante todo o dia a gente vai estar vendo aqui formas de colaborar com o Debian e de participar do projeto. Obrigado.